pessoas da Bahia, aqui de Goiás, Goiânia, que já se manifestou aqui no chat. Bem legal isso. E isso é uma honra a gente podendo estar recebendo o Dr. Wilson. Dr. Wilson 20, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e atualmente é Procurador Federal da Advocacia Geral da União, a AGU. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor. Muito obrigada, doutor Wilson. Muito obrigado, agradeço as palavras gentis, agradeço o convite, especialmente nas pessoas do Dr. Ícaro e da doutora Ângela, que formularam o convite para mim no finalzinho do ano passado, né, para falar sobre este tema aqui tão instigante, tão polêmico. E agradeço também os espectadores, né, porque todo mundo aqui está deixando de fazer algum outro a fazer para tentar buscar um pouquinho mais de conhecimento, né, e conhecimento sempre é bom, sempre é relevante estudarmos. E também agradecer ao OAB, que é a minha casa também, né, é a casa de todos os advogados, né, não apenas dos advogados privados, mas dos advogados públicos como eu. Então, fica o registro dos meus agradecimentos aí. Eu vou passar a compartilhar aqui os slides. Se ocorrer algum problema, vocês me avisem, por favor. Vocês conseguem ver os slides, correto? Está todo mundo vendo? Sim, doutor. Então, vamos começar. O tema perícias previdenciárias é um tema relativamente amplo, né? Então, assim, na verdade, a gente vai dar um apanhado geral e depois a gente abre para as dúvidas. E não tem como a gente começar de outra maneira, né? A não ser definindo o conceito de perícia, né? O que seria perícia, né? E eu trouxe esse conceito para vocês. É o exame, a vistoria ou a avaliação de coisas ou pessoas, realizado por especialista na matéria, resultando em um parecer técnico conclusivo. Aqui na nossa matéria do direito previdenciário, a perícia pode ocorrer tanto na via administrativa, né, quando alguém faz algum pedido de benefício para o INSS, quanto na via judicial. Essa questão aqui da perícia ser realizada por especialista na matéria, a gente vai aprofundar daqui a alguns minutinhos. Mas eu não quero que vocês entendam especialista na matéria como alguém que realmente tenha que ter algum curso de pós-graduação lato sensu, não é especialidade nesse sentido. A especialidade aqui que a gente está falando para ser um perito, né, para emitir um laudo pericial, assinar um laudo pericial, é o conhecimento técnico, que normalmente basta a graduação e a sua inscrição no conselho de classe, né? Além disso, a gente sabe que para a perícia judicial você tem que ser inscrito nos quadros lá do tribunal, etc. Mas, então, a primeira questão que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte: essa especialidade é só alguém dotado de conhecimentos técnicos, que normalmente é suprido pela graduação e inscrição no conselho de classe. Pronto, com isso, a pessoa está habilitada a ser um perito na sua matéria de especialidade. Doutor Wilson. Oi? Pois não? Um minutinho só, o senhor está mudando a tela? Tô mudando a tela. É que ainda tá na primeira aqui pra gente. Ih, não mudou para vocês? Não. Apareceu agora? Agora tá na 2, né? Definição de perícia. Isso, agora tá na 2. Agora foi, né? Tá, joia, obrigado. Tá bom. Tô mudando, vocês estão vendo agora? Agora foi para 3, voltou para 2, sim. Isso, pronto, agora tá indo. Essa definição da perícia, né, no âmbito judicial, ela tem previsão aqui no artigo 156 do CPC, né? O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Daí que decorre a necessidade de perícia, né? Mas como eu disse anteriormente, a perícia não é só no âmbito judicial, né? No âmbito administrativo do INSS são realizadas milhares de perícias todos os dias. Como, por exemplo, a mais famosa, aferir a eventual incapacidade do segurado para o trabalho, né? A perícia médica. Se a gente for pensar também num benefício
assistencial, o LOAS, né, o popular LOAS, o benefício de amparo social ao deficiente, a gente precisa avaliar se esse beneficiário, aí, se esse requerente do pedido de LOAS é deficiente. Quem que avalia isso? Também o perito médico. O outro exemplo que eu trouxe aqui, o dependente para fins de pensão por morte, né? Aquele dependente inválido, o pai ou a mãe faleceram e deixaram um filho dependente, né, que possuía alguma incapacidade laboral. Quem vai definir isso daí vai ser o perito. E também nós temos a perícia socioeconômica, né, a chamada avaliação social, que também pode ser feita na via administrativa pelo INSS. E a perícia judicial, como é que é? A perícia judicial são basicamente as mesmas que eu mencionei anteriormente, porque tudo que foi produzido no âmbito administrativo pode ser questionado judicialmente, e aí, para ser questionado, se você tem um laudo técnico que você deseja questioná-lo judicialmente, o meio mais comum é vir outro laudo técnico elaborado por um perito de confiança do juiz para questionar aquele ato administrativo do INSS. Então, são basicamente, na via judicial, são basicamente as mesmas perícias que existem na via administrativa, né? A gente pode pensar ainda na via judicial outras formas de perícia, como eu coloquei aqui, por exemplo, a avaliação das condições de trabalho para aposentadoria especial. Então, não raro, os juízes designam um engenheiro especialista em ambiente laboral para ir lá verificar se tem uma máquina produzindo um ruído excessivo, para fins de caracterização de tempo especial para determinado segurado. Normalmente acontece mais em comarcas em que os juízes estaduais exercem competência delegada, né? Como eles não são dotados de conhecimento técnico para avaliar o laudo das condições ambientais do trabalho do segurado, eles normalmente ficam um pouco receosos e acabam por nomear engenheiro do trabalho para ir em determinada empresa verificar se as condições eram salubres ou insalubres, né? Ou seja, se aquela pessoa tem direito à contagem de tempo especial ou não, se só vai ter contagem do tempo comum. Outra perícia muito comum também na via judicial é essa vistoria de local de trabalho para fins de nexo causal, né? Que também pode ser realizada normalmente por médico, né? O médico que verifica esse nexo causal, mas também não raras vezes vem laudo assinado por engenheiro do trabalho, dizendo se há algum nexo entre o labor exercido pelo segurado e a incapacidade que ele apresenta. E também, uma que a gente normalmente esquece é uma perícia contábil, né? No processo previdenciário também é muito comum a perícia contábil, quando não há acordo, né, entre o INSS e o segurado sobre o valor devido a título de atrasados. Essa perícia contábil normalmente ocorre na fase de cumprimento de sentença, né? Essa perícia contábil é muito comum, é muito relevante, principalmente quando há grande discrepância entre os cálculos, né, do INSS e do segurado. E as modalidades de perícia, né? Quais modalidades de perícia que nós temos? Nós temos a perícia direta e a indireta. A direta, quando realizada diretamente sobre a coisa ou a pessoa objeto da perícia, né? Ou sobre o local a ser periciado. Você realiza na presença física, né? Da coisa ou da pessoa a ser periciada. E a indireta, quando realizada por meio de documentos, né? Então, os exemplos clássicos são pessoa já falecida, né? Você, obviamente, não vai conseguir realizar a perícia diretamente, você realiza mediante o prontuário médico, mediante os documentos que os familiares levaram até o médico perito, por exemplo. Ou, a outra hipótese comum, vistoria no ambiente do trabalho, seja para definir um nexo causal, seja para definir se aquele ambiente é insalubre, para fins de aposentadoria especial, né? Não raras vezes a empresa faliu ou se mudou para uma região muito longe em que o perito não consegue se deslocar até lá. Exemplo, se mudou para outro estado. Então, nessas hipóteses, o
perito acaba realizando a perícia indireta, né? Indireta como? Mediante documentos, mediante o caso de um paradigma, né? De algum trabalhador que exercia a mesma função, na mesma época, no mesmo local. O que ocorre normalmente, né, em empresa, quando se muda, é alteração de layout, né? Se há alguma alteração do layout do maquinário, por vezes, uma única máquina que produz bastante ruído, ao ser modificada no ambiente de trabalho, já retira aquela especialidade que tinha, aquela insalubridade que tinha naquele ambiente do trabalho. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Se o layout né, foi mantido da empresa, né? Então são questões que a gente costuma avaliar, se o paradigma realmente exercia a mesma função do segurado que está questionando no processo a especialidade do tempo, etc. E falando um pouquinho mais sobre a perícia mais comum, quando a gente pensa em perícia previdenciária, que é a perícia por incapacidade, né, os benefícios por incapacidade. Normalmente requeridos por aquelas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade no sentido social, né, uma vulnerabilidade social causada por alguma moléstia, alguma doença, ou por algum acidente sofrido, né, seja no trabalho ou fora do trabalho. Um ponto importantíssimo para a gente comentar aqui é não confundir a moléstia, a doença que determinado segurado possui com a sua incapacidade. Por que isso daí? Via de regra, o direito previdenciário não se preocupa se aquele segurado está com alguma doença, e sim se essa doença é grave a tal ponto de impossibilitá-lo de trabalhar. Um exemplo corriqueiro do dia a dia. Quantas vezes nós já fomos trabalhar resfriados, ou com dor de cabeça, ou com uma dor de barriga? Então são exemplos corriqueiros do dia a dia. Nessas hipóteses, você tem a doença, você foi trabalhar com dor de cabeça, você tinha alguma moléstia? Tinha. Essa moléstia te impedia de trabalhar? Não. Então você não tinha incapacidade laboral. Essa é a diferença entre doença e incapacidade laboral. Então, repetindo, o direito previdenciário ele não se importa se você tem uma doença, via de regra, né? Ele não se importa se você tem alguma doença. Ele se importa se essa doença é de tamanha gravidade ao ponto de lhe impedir de trabalhar. E mesmo impedindo de trabalhar, não é assim poucos dias, né? O direito previdenciário não se importa com essas miudezas de poucos dias. Ó, precisei faltar um dia ao trabalho porque eu estava com uma dor de barriga. Não é isso. Tanto que existe a previsão na Lei 8.213, os senhores já sabem, que os 15 primeiros dias de afastamento do trabalho serão pagos pelo empregador, né, para segurados empregados, né? Então, isso é prova de que o direito previdenciário não se preocupa com pequenos afastamentos do trabalho. Pequenos afastamentos do trabalho são de responsabilidade do empregador. Então, para o segurado empregado, por exemplo, somente afastamento a partir do 15º dia é que será remunerado a cargo do INSS. Isso daí não acontece, obviamente, com o segurado contribuinte individual, né, o famoso autônomo, empresário, porque esse não tem patrão para pagar os 15 primeiros dias para ele, né? O trabalhador autônomo, ele tem direito ao benefício desde o momento em que ele se afastou do trabalho por alguma incapacidade laboral. Enfim, então, constatada uma incapacidade laboral, o segurado vai, pelos caminhos existentes, requerer seu benefício junto ao INSS. Normalmente, pelo telefone 135, pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. E aí o INSS vai designar uma perícia. No dia da perícia, ele vai lá, passar pela perícia administrativa do INSS. E aí o perito médico, vai avaliar se há uma incapacidade laboral, considerando a atividade habitual do segurado. Então, o perito vai perguntar no que você trabalha, o que você faz, qual a sua atividade habitual, e vai
enxergar essa sua incapacidade ao trabalho em relação a essa sua atividade habitual. Se você consegue trabalhar considerando essa atividade habitual ou não. E aqui eu marquei algo muito interessante que, obviamente, pode parecer algo óbvio, mas é sempre relevante citar, né? A perícia médica é ato privativo de médico. É ato privativo de médico. Hoje em dia está mais raro acontecer isso, mas se tiver alguém aí que advoga na área previdenciária há um pouquinho mais de tempo, vai lembrar que, principalmente no interior do estado, tal, geralmente capital e grande São Paulo é difícil de verificar isso, mas principalmente em algumas cidades do interior, não raras vezes vinha laudo assinado por fisioterapeuta, enfim, por pessoas que ocupavam ou tinham formação não médica, né? Faziam o laudo mesmo sem ter a formação médica. Por que isso acontecia? Porque, obviamente, faltam peritos credenciados junto ao Tribunal de Justiça, ao TRF, enfim. E aí utilizavam outro profissional da saúde disponível lá na região, né? Mas, enfim, tem até resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que perícia médica é ato privativo de médico. Isso daí gerava bastante questionamento no processo judicial, né? Quando vinha um laudo pericial assinado por fisioterapeuta, por exemplo. O perito, ele vai considerar essa sua incapacidade para o trabalho, considerando esse critério aqui que eu coloquei no final, o critério do risco. Caso aquela pessoa volte à sua atividade habitual, tem risco dessa lesão se agravar? Se ela continuar naquela atividade, tem risco daquela lesão se agravar? Então vamos pensar um exemplo clássico. Uma bancária que mexe o dia inteiro com o computador, está com síndrome do túnel do carpo, está com um problema no punho. E ela fala que por isso não consegue digitar. Ela faz os exames, leva na perícia do INSS, o perito vai pensar assim, olha, se essa pessoa retornar ao seu trabalho, digitando 6, 7 horas por dia, será que isso daí vai agravar a doença? Vai agravar a doença. Então, realmente, é caso de afastá-la e conceder o benefício por incapacidade temporária. Aliás, mudaram os nomes dos benefícios, né? Antigamente a gente falava em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora a gente fala benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente. Inclusive, tem autores que falam que esse nome antigo, né, do auxílio-doença, confundia as coisas no direito previdenciário. Por quê? Porque o INSS, falar em auxílio-doença dá a impressão que o INSS concediu algum benefício para alguém pelo simples fato dessa pessoa estar doente, né? E não é isso. O INSS não concediu o benefício pelo fato da pessoa estar doente. Ele concediu o benefício pelo fato da pessoa estar ou não incapacitada ao trabalho. É diferente. Então, tem muitos autores que falam que o próprio nome do benefício confundia. Quando eu dou esses exemplos tranquilos do dia a dia, que já aconteceu praticamente com todo mundo nessa aula, então todo mundo aqui, garanto que alguma vez na vida já foi trabalhar ou já foi para o estágio com dor de cabeça, com dor de barriga, enfim, com algum problema no punho, alguma dor nas costas, etc. Isso já aconteceu com todo mundo. Isso fica fácil vocês visualizarem a diferença entre doença e incapacidade, né? O problema é quando a gente começa a falar de moléstias mais graves. Então, por exemplo, vamos complicar aqui o exemplo, né? Se eu falar de uma pessoa que é portadora do vírus HIV, é uma doença grave ainda, não tem a mesma gravidade do que tinha, obviamente, na década de 80, hoje a medicina evoluiu bem mais, tal, nós sabemos disso, hoje tem o coquetel, que, enfim, dá uma qualidade de vida muito maior do que os portadores de HIV tinham na década de 80, na década de 90, mas a gente sabe ainda que é uma doença relativamente grave e que traz muito estigma social.
traz muito estigma social. E nesse caso específico, será que eu exijo que essa pessoa seja incapacitada para o trabalho, para conceder algum benefício, ou basta essa doença que traz um grande estigma social? Por que que eu estou falando isso? Porque quem advoga aí na área previdenciária já observou que não raras vezes, alguém ingressa com a pessoa vai no INSS, faz o pedido de benefício por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, pelo fato de ser portadora de HIV. A autarquia nega, porque fala assim, olha, tudo bem, essa pessoa é portadora do HIV, só que ela está assintomática. Ela não tem mais nenhum outro sintoma. E aí a pessoa ingressa com ação judicial. Na inicial, o advogado vai narrar, né? Olha, a pessoa aqui é portadora do vírus HIV, e só que ele, às vezes, ou por esquecimento, ou às vezes realmente não tem como ele narrar alguma incapacidade para o trabalho. Ele só narra a moléstia e os efeitos negativos dessa moléstia, mas não narra a incapacidade para o trabalho. E aí o juiz designa um perito, o perito vai, faz a perícia judicial e conclui da mesma forma que o INSS concluiu na via administrativa. Olha, essa pessoa, ela realmente, ela tem a moléstia, é portadora do vírus HIV, só que isso não a está impedindo de trabalhar hoje em dia, porque ela é assintomática, ela não tem nenhum sintoma que a impeça de trabalhar, nenhum problema. E aí começa a segunda discussão no processo, né? Então o perito descartou a incapacidade laborativa. O INSS vai falar isso, olha, a pessoa não tem capacidade laboral, ela pode trabalhar, ela pode conseguir um emprego e tal. E aí o segurado vai falar assim, olha, tudo bem, na teoria eu não tenho problema de saúde que me impeça de trabalhar. Porém, essa doença traz um estigma social muito grande. E como é que fica essa situação, né? E aí que eu trouxe esses dois enunciados da TNU, né, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais. Eu fiz a pergunta aqui em cima, né? Essa incapacidade laborativa, a gente só considera o aspecto médico ou a gente considera aspectos socioambientais também, socioeconômicos? E aí eu trouxe dois enunciados da TNU, né, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados. O primeiro é o 77. Vejam como, se a gente lê esses enunciados na sequência, sem uma maior reflexão, vai parecer que eles são contraditórios, mas eles não são. O enunciado 77. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Ou seja, por esse enunciado 77, se o perito já falar não tem incapacidade para o trabalho, as demais questões já estão superadas, as questões pessoais, as questões sociais. Ah, mas ele não consegue arrumar emprego. Por esse enunciado 77, isso não seria levado em consideração pelo juiz na hora de efetuar o julgamento da lide. Agora, olha o enunciado 78 da TNU. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Já o enunciado 78 fala assim, olha, juiz, mesmo se ele não for incapacitado do trabalho, avalie as condições pessoais, sociais, econômicas. Parece ser uma aparente contradição, né? Uma aparente contradição. Mas o que a jurisprudência considera? Ela considera que esses enunciados, na verdade, não são contraditórios, eles são complementares. Ou seja, a regra é ausência de incapacidade laboral não dá direito ao benefício. A regra é essa. A ausência de incapacidade laboral não dá direito ao benefício. Exceto em doenças de elevado estigma social. Então, se for doenças de elevado estigma social,
o juiz vai analisar, também não é automático, né? Não é assim, só pelo fato, o simples fato de eu ter uma doença de grande estigma social, eu já vou ter o benefício concedido automaticamente. Não é isso. Mas é que esse enunciado 78 da TNU fala, juiz, mesmo se o autor não tiver incapacidade laboral, analise esses outros requisitos. E é o que a gente verifica na prática, né? Não raras vezes, mesmo o laudo pericial, voltando do perito, falando, essa pessoa não tem incapacidade laboral, ela é portadora do vírus HIV, mas esse vírus está, ela está assintomática, né? Ela não tem sintomas nenhum, essa moléstia não lhe causa nenhuma sequela, mesmo assim, o juiz vai ter o dever de analisar os aspectos sociais, econômicos, estigma social, etc, etc. Então, percebam que, na verdade, o que aparenta ser uma contradição é um complemento. A regra é, não tem capacidade e não vai ter direito ao benefício, exceto doenças de elevado estigma social, que também não é automático, não é por isso que você vai ter direito ao benefício, né? Mas sim que o juiz vai avaliar esses outros critérios. Aqui, falando especificamente de processo judicial também, a gente tem que afirmar que a parte pode indicar assistente técnico, quesitos, e nessa hora aqui, é bom a gente informar, né? Os quesitos devem ser, na medida do possível, sucintos, né? E específicos, não aquele monte de quesitos genéricos, tal, e por vezes até o próprio INSS coloca no processo, por vezes os advogados também colocam muitos quesitos, e às vezes até de maneira formulando perguntas subjetivas. Então, por exemplo, o que o senhor perito acha do exame realizado pelo outro médico, doutor fulano de tal? Pô, isso é uma pergunta muito subjetiva, né? O que você acha do exame realizado pelo outro médico? Quando você coloca essa pergunta, o que você acha, deu abertura já para o perito escrever qualquer coisa, né? Virou opinião pessoal, e não conhecimento técnico científico. Por isso que os quesitos têm que ser, na medida do possível, poucos, né, e objetivos. O segurado tem a incapacidade? Sim. Essa incapacidade o impede de trabalhar na sua função habitual? Sim. Tem nexo causal com o trabalho? Sim. Então tem que ser quesitos curtos e objetivos, né? Até para ajudar o perito a resolver a questão de uma maneira mais célere, né? Tem também aqui nos quesitos, é bom a gente falar, que às vezes tem quesitos fora do escopo, né? Por exemplo, um segurado ingressou com um processo judicial versando sobre um benefício por incapacidade, e ele não alegou acidente do trabalho. Não é processo que versa sobre acidente do trabalho. Ele entrou com processo judicial porque, enfim, tem um problema cardíaco, né? Uma doença que, em regra, não é doença do trabalho. Tudo bem. Aí, no meio dos quesitos, vamos supor que o autor pergunta assim para o perito: a empresa em que o segurado trabalha, em que o autor trabalha, cumpre as normas trabalhistas em relação à ergonomia do trabalho? Pô, não tem sentido uma pergunta dessa num processo que não versa sobre benefício acidentário, né? Então, normalmente, quando a pergunta está fora do objeto a ser periciado, né, daquela questão a ser analisada, o perito escreve prejudicado, né? Então, normalmente, a pergunta que não tem nada a ver com o caso concreto, o perito escreve prejudicado e segue a vida. Por isso que eu falei, os quesitos têm que ser, na medida do possível, curtos, objetivos e específicos para aquele caso concreto, né? Então, o que o juiz avalia, o que o perito, melhor dizendo, avalia, né, para determinar o grau de incapacidade laborativa do segurado? Vai analisar o diagnóstico da doença, o grau de deficiência ou disfunção produzido por essa doença, o grau de problema, né, produzido por essa doença, qual era a atividade habitual, qual era a profissão daquele segurado,
A idade e escolaridade são os critérios socioeconômicos, são avaliados. Esse segurado tem potencial para uma readaptação profissional? O que é a readaptação profissional? A atividade habitual dele, ele não pode mais exercer, mas ele pode exercer outra. Exemplo, um pedreiro estava trabalhando numa obra, sofreu um acidente do trabalho, perdeu o braço esquerdo. Ele não consegue mais trabalhar como pedreiro. Mas será que a gente poderia readaptá-lo para outra atividade mais sedentária? Por exemplo, porteiro. Será que ele conseguiria agora readaptá-lo para uma atividade de porteiro? Ainda que o INSS o encaminhe para fazer um curso de portaria, por exemplo? Se ele conseguir, se tiver condições, sim, daria para readaptá-lo profissionalmente. Como é que está o mercado de trabalho, considerando a atividade habitual, né, e outros fatores externos? Aqui, gente, é importante a gente sempre salientar que o INSS é uma espécie de seguradora, como se fosse uma seguradora, né? Mas é uma seguradora que ele não faz um exame médico admissional, né? Todo mundo aqui, quando se filiou ao INSS, seja de maneira compulsória, né, ou de maneira facultativa, quando você arruma um emprego registrado, ou quando você exerce algum trabalho autônomo, etc., algum contribuinte individual, né, e você tem renda, você é obrigado a pagar o INSS, certo? É tributo, né? A contribuição previdenciária é uma das espécies de tributo. Então, o tributo a gente sabe que é compulsório, você não paga porque você quer, você paga porque é obrigatório. Tudo bem. Além dessa essa contribuição obrigatória, tem também os casos dos facultativos, né? Que ingressam por voluntariedade no regime geral de previdência social. Então, seja você um contribuinte obrigatório ou facultativo, quando você se filiou ao INSS e começou a pagar as contribuições, o INSS não te pediu um exame médico admissional, né? Eu sei da inviabilidade prática, imagine você requerer exame médico admissional em milhões de pessoas que são filiadas ao INSS. Eu sei dessa inviabilidade prática. Por outro lado, pensa no lado do perito que está analisando, seja no perito da via administrativa, né, do INSS, ou o perito judicial. Como ele não tem seu histórico médico, fica difícil, às vezes, para ele ter essa noção de quando começou sua incapacidade, quando não começou. Daí que é a importância aqui que eu coloquei no final do slide, que na perícia deve o perito fixar a DI, a data de início da incapacidade, e também, muitas vezes, constam no quesito a DID, né, data de início da doença. Quando começou a doença e quando começou a incapacidade? Por que é isso? Essa DI tem super importância na área previdenciária, né? Porque é na data de início da incapacidade que deve ser avaliada a existência da qualidade de segurado, ou seja, se a pessoa era filiada ao INSS e se ela já tinha cumprido a carência, né? Ou seja, o número mínimo de contribuições que o segurado tem que pagar para ter direito ao benefício. Normalmente são 12 contribuições, tá? Então, tem algumas exceções, por exemplo, acidentes não precisam ter cumprido carência por uma obviedade, né? Sofrer um acidente foi um evento abrupto, inesperado. Como é que eu ia saber antes e ter recolhido as contribuições antes? Então, o acidente está liberado de carência. Mas, por exemplo, em condições normais, a carência do antigo auxílio-doença, né, do benefício por incapacidade temporária, são de 12 contribuições. Então, a pessoa tem que ter pago 12 contribuições para depois ter a incapacidade por labor. Pois essa data é super importante, né, a data de início da incapacidade. E geralmente os peritos, eles fixam essa DI com base em algum documento médico, algum atestado ou laudo médico que você levou comprovando a doença, né? Qual que é a diferença de atestado para laudo médico? O atestado é uma foto, né, entre aspas, e o laudo médico é o filme. O atestado é um documento dizendo, fulano ficou afastado do trabalho do dia tal ao dia tal.
ou precisa do afastamento por 10 dias, 15 dias, enfim, é uma foto de um momento específico. E o laudo médico? O laudo médico é: fulano vem sofrendo da doença desde o ano tal, foi submetido à cirurgia. É a historinha que o médico conta para você levar esse relatório médico depois lá na perícia do INSS. Então, enquanto atestado é uma fotografia fixa, né, de um período da sua vida em que você precisou do afastamento, esse relatório, ou também chamado de laudo médico, né, é a historinha contada pelo médico que te atende para você levar depois na perícia administrativa do INSS, para você levar na eventual perícia judicial, etc. E se essa... então, assim, voltando só um pouquinho, os peritos têm uma dificuldade, né, nessa fixação de DI se o segurado não leva exames, né? Normalmente ele verifica pela data de algum exame ou de algum relatório médico. E se ele não conseguir identificar nenhuma data, aí normalmente os peritos fixam na data da... Eles falam assim: olha, eu não consegui identificar quando surgiu essa incapacidade, então eu estou conseguindo identificá-la agora, hoje, nesse momento que eu estou vendo o periciando aqui. Então hoje eu fixo a DI, a data de início da doença. É o que normalmente ocorre no mundo prático aí do direito previdenciário, né? E se essa incapacidade for fixada antes da filiação do segurado ao regime geral de previdência, né? Ele obviamente vai ter o benefício negado. Eu sempre faço uma analogia do INSS com um seguro de carro, né? Você não pode primeiro bater o carro e depois contratar o seguro do carro, né? Querendo que a seguradora cubra aquela batida. A mesma coisa com o INSS, né? Você não pode estar incapacitado para o trabalho e depois você começar a pagar a previdência querendo algum benefício. Então você já não pode ingressar no sistema previdenciário incapacitado para o labor. Diferente disso é se você ingressa no sistema previdenciário doente, mas que essa doença não lhe causa incapacidade. Então eu posso ingressar no regime previdenciário do INSS doente? Sim, doente você pode, desde que essa doença, na época em que você ingressou, não gerasse incapacidade. Então, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, que não me impede de ser advogado. Posso recolher o INSS? Pode, você vai pagando o INSS normalmente. Ah, depois de 3 anos que eu estou pagando o INSS, esse problema cardíaco se agravou de uma forma tal que agora eu não consigo mais ser advogado. Posso ter direito a um benefício por incapacidade? Pode. Porque o que vale é a data do agravamento. A doença se agravou de uma maneira tal que, nesse exemplo, você não consegue mais exercer sua profissão de advogado. Aí sim, aí essa incapacidade surgiu posteriormente. Lembra que eu falei no começo da palestra aqui? A gente não deve confundir doença com incapacidade. Então você pode ingressar doente no regime previdenciário, desde que você ainda não tenha uma incapacidade para o trabalho, que você não pode ingressar incapacitado para o trabalho, tá bom? É curioso isso daí, por exemplo, quando a gente vê que a primeira filiação de algumas pessoas se dá depois de uma certa idade. Então, por exemplo, eu já vi casos práticos de senhoras de 65 anos começarem a pagar o INSS com 65, 70 anos, e aí requererem benefício por incapacidade. De alguma maneira, aquela pessoa não se organizou por diversos fatores, ela não se organizou para pagar recolher o seu benefício, recolher sua contribuição previdenciária durante a vida. Ela teve uma filiação tardia, né, que ela começou a recolher o INSS com 65, 70 anos, e aí normalmente ela pede algum benefício por incapacidade, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. E não raras vezes, o INSS nega, ela entra com o processo judicial, e até o perito judicial fala: olha, é uma senhora de 70 anos, teve uma filiação tardia, hoje eu não vejo nenhuma incapacidade laborativa nela, ela tem doenças inerentes à idade, mas ela não está impedida de trabalhar. Aí vem a outra discussão do processo, né? Mas como é que você
como é que essa pessoa vai ser inserida no mercado de trabalho com 70 anos também, né? E aí fica uma discussão eterna no processo. O INSS vai falar que ela não tem capacidade para o trabalho, então ela não tem direito a nenhum benefício, e a autora e o seu advogado vão sustentar que, mesmo assim, por critérios não médicos, né, por outros fatores, por critérios sociais, ela tem direito a algum benefício por incapacidade. É uma situação um pouquinho complicada. Quando eu coloco aqui que há uma certa subjetividade na perícia médica, entenda, não é assim, subjetividade, o perito fala o que ele quiser, né? Não é assim. É no sentido da área médica, ela não ser uma área de exatas, né? Não é uma ciência exata. Então, assim, por que quando você vai ter que passar por algum procedimento cirúrgico, por exemplo, importante na sua vida, você procura a chamada segunda opinião médica? Porque às vezes você vai procurar 10 médicos vão falar 10 coisas diferentes. Então, assim, isso acontece na medicina? Acontece. Pode ser que às vezes o perito do INSS achou que você estava apto ao trabalho, o perito judicial achou que não? Pode. E acontece diuturnamente, a todo momento. Então, é subjetividade nesse sentido, de existirem diferentes opiniões técnicas, né? Não é subjetividade no sentido do, o perito escreve aí o que ele quiser, não é nesse sentido, tá bom? É no sentido de que a ciência médica não é exata. E aí vem a questão que eu comentei lá no começo, né? Que eu falei que em alguns minutinhos a gente ia responder, que também gera polêmica nos processos judiciais, né? O médico precisa ser especialista na moléstia a ser examinada? Então, o meu problema é de ortopedia, eu quero médico ortopedista. Precisa ser assim? Não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade, nem na lei, nem na jurisprudência. Seria salutar se fosse assim? Olha, meu problema é cardíaco, eu quero que um médico cardiologista me avalie. Sim, seria salutar, é bom. É bom. Se o juiz tiver no seu corpo de peritos credenciados lá na vara alguém que seja especialista, ele com certeza vai nomear. Mas como tem carência de peritos, né, credenciados junto ao TJ, ao TRF, eles nomeiam normalmente sempre os mesmos peritos. E tem algum problema nisso? O perito não tem especialidade naquela área? Não. Como eu disse para vocês, basta ser médico com registro no CRM e credenciado lá na vara em que foi nomeado. É a mesma coisa que acontece com o advogado, né? Eu não sou especialista em direito tributário, mas eu tenho uma causa tributária aqui. Eu preciso necessariamente ter pós-graduação, mestrado em tributário para eu assinar uma inicial de um processo tributário? Não, não preciso. Então, é a mesma coisa na área médica. Você é médico, presume-se que você tem o conhecimento, no mínimo, geral, né? Um pouquinho de todas as áreas. Então, não precisa que o perito tenha a mesma especialidade médica da incapacidade que você está alegando, tá bom? Aqui, eu marquei a impugnação do laudo e reexame de provas, né? O que eu quis dizer com isso daí? O laudo do perito, nesse caso que a gente está falando perícia judicial, ele pode ser impugnado? Pode, e sempre vai ser impugnado se ele der o benefício e se ele falar que a pessoa está incapacitada, o INSS vai impugnar, né? Se ele falar que não está incapacitado, o próprio autor vai reclamar. Por que eu marquei isso daqui? Primeiro, para lembrar que a crítica deve ser feita ao laudo, né? E não à pessoa física do perito. Por vezes a gente confunde na advocacia, né? O instrumento, né? O laudo, com a pessoa física que o produziu, né? E a gente sabe que ataques pessoais não levam a nada no processo judicial. E outra coisa também, normalmente, você impugnando o laudo, o perito não vai voltar atrás. Por quê? Porque na cabeça do perito, se ele voltar atrás, ele está demonstrando uma certa insegurança, uma certa fraqueza, e isso vai impedi-lo de ser nomeado nos outros casos. O juiz vai ficar desconfiado. Por que esse perito volta tanto atrás? Então, assim, raríssimas vezes o mesmo perito vai voltar atrás, mesmo você impugnando. Mas então não vale a pena impugnar? Vale.
Por que vale a pena impugnar? Porque você tem a segunda instância. Você, na verdade, você está impugnando, já preparando o processo para a segunda instância. E aí, não raras vezes, no TJ, no TRF, eles convertem o julgamento em diligência e nomeiam outro perito para avaliar a incapacidade. Há cerca de 1 hora atrás, eu estava trabalhando num processo que aconteceu isso. O perito de primeira instância deu um laudo sucinto de 3 páginas. Você vê que ele deixou várias perguntas sem resposta. Esse laudo foi impugnado, mas, enfim, ele não voltou atrás, não reconheceu a incapacidade. O juiz julgou o pedido improcedente, o advogado recorreu, o TJ converteu o julgamento em diligência, determinou que outro perito fizesse nova perícia, esclarecendo várias questões que foram colocadas no acórdão. E o segundo perito fez a perícia no âmbito do tribunal, esclareceu as questões e o TJ acabou por conceder o benefício. Então, na verdade, assim, essa impugnação ao laudo é mais para fins de segunda instância do que de primeira, porque raríssimas vezes o perito de primeira instância vai voltar atrás. E aí eu coloquei aqui uma novidade, não é tão novidade assim, né? Mas, enfim, como o nosso tema é perícia previdenciária, a gente tem que citar a perícia, eu tirei aqui, biopsicossocial, que é, na verdade, aquela perícia da aposentadoria do deficiente, né? Ela tem a previsão aqui no artigo 201, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefício, ressalvada, nos termos da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão da aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, a inciso 1, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Eu não sei se vocês já atuaram em algum processo de aposentadoria de deficiente. Basicamente são feitas 2 perícias, a perícia médica e a avaliação social, né, a perícia social. E é um formulário gigante que tanto o perito médico quanto assistente social tem que preencher, e cada resposta a esse formulário vai valendo pontos, vai contando pontinhos. E aí, quanto menos pontos o segurado fizer, melhor para ele, porque aí significa que a incapacidade dele está mais grave. E quanto mais pontos ele fizer, pior para ele, porque significa que ele tem uma incapacidade leve ou às vezes nem tem incapacidade. Salvo engano, não pode ultrapassar 7.500 pontos. Salvo engano é isso, tem que dar de 7.500 para baixo. E qual que é a vantagem disso daí, dessa aposentadoria do deficiente, né? A vantagem é que você consegue se aposentar por tempo de contribuição com um tempo reduzido. Então, por exemplo, se sua incapacidade for muito grave, o homem se aposenta com 25 anos, a mulher com 20. Se for moderada, o homem com 29 anos, a mulher com 24. Se for leve, o homem com 33, a mulher com 28. Você veja que aqui, por exemplo, o homem com uma incapacidade leve, ele já conseguiu pelo menos 2 anos em relação à regra geral, que são 35 anos de contribuição, né? E o que é deficiência? Aliás, quem que vai falar isso daqui, se a deficiência é grave, moderada ou leve? O perito médico, né? E aí vai somar os pontos da perícia médica e da perícia social. E tem uma tabela lá na lei que não pode passar, salvo engano, são 7.500 pontos. O que é deficiência, né? Isso daqui está na lei 13.146 de 2015, que considera as pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Pode ser tanto físico, mental, intelectual ou sensorial, né? E que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Longo prazo é aquela deficiência que perdura por no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Pode ser temporária, então, essa deficiência? Pode. Eu já trabalhei em processo em que o perito constatou que ele tinha uma incapacidade temporária, ou seja, tinha previsão de cura. Só que como ela iria perdurar por mais de 2 anos, aquela pessoa, naquele caso concreto,
foi classificada como deficiente. Então, essa possibilidade de cura também é avaliada pelo perito, né? Aqui eu trouxe outro tipo de perícia, né? Também conhecida por nós, que é a perícia social, a avaliação social. Ó, o enunciado 80 da TNU, da Turma Nacional de Uniformização. Onde que a gente verifica com mais facilidade essa perícia social, né? Eu mexi aqui. A gente verifica com mais facilidade nos pedidos de amparo social, ó. Nos pedidos de benefício de prestação continuada, LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470 de 2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras perícias aptas a revelar a efetiva condição de vida no meio social pelo requerente. Essas outras providências é o seguinte, tem alguns locais que não possuem, né, assistente social credenciado. E aí, normalmente, para suprir essa falta, os juízes pedem para o próprio oficial de justiça ir na casa do autor da ação e descrever como é a casa, né, tirar foto, se a casa é simples, se a casa é luxuosa, se vive num bairro que tem infraestrutura, se não tem infraestrutura, mas normalmente tem perito social, né, assistente social, obviamente com inscrição no Conselho Regional de Assistência Social. Perceba que nessa perícia social vão ser considerados esses fatores socioambientais, né, a família, as condições de habitabilidade, ou seja, onde ela mora, quais os meios de sobrevivência. Eu digo isso porque vocês sabem que o benefício assistencial é um benefício subsidiário, né? O que significa isso? Primeiro, o juiz ou o INSS vão avaliar se aquela família que reside com aquela pessoa tem condições de prover a manutenção dessa pessoa. Então, a lei diz mais ou menos o seguinte, em outras palavras, né? Primeiro, se você tiver numa situação de dificuldade, primeiro você peça ajuda para a sua família. Se sua família não tiver condição de te ajudar, aí sim você pode vir pedir ajuda do Estado. É por isso que eles avaliam, né, essas condições aí de habitabilidade, quanto que você ganha. Um fato aqui que eu chamo a atenção pro laudo social é quando vem escrito renda zero, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. O assistente social geralmente vai na casa da pessoa, aliás, eu consigo entender, mas eu não concordo. Ela vai na casa da pessoa, a pessoa, por exemplo, está desempregada. Aí ela lista os gastos da pessoa, né? Gás, R$100 por mês, luz, 150, água, R$80 por mês. Lista vários gastos e na hora dos ganhos, né, que ela vai colocar quanto aquela pessoa recebe de salário, ela coloca lá, renda zero. Eu entendo que ela quis dizer que seria uma pessoa desempregada, que estaria com renda zero, mas assim, obviamente que a renda não é zero. A pessoa, de algum jeito, ela está conseguindo pagar suas contas, seja pedindo dinheiro emprestado, seja recebendo ajuda de alguém, recebendo doações de algumas pessoas, e eu acho que isso deveria ser melhor esmiuçado, detalhado no laudo pericial, e não simplesmente colocar uma frase renda zero, normalmente para encurtar a discussão, né? Não tem renda nenhuma. Pô, mas todo mundo tem alguma renda, ainda que seja baixa, né? Até o morador de rua que pede esmola na rua, no farol, ele consegue alguma renda com essa atividade. É baixa, mas ele consegue alguma renda. Então, renda zero, no estrito termo, né, não existe, né? Renda zero não existe. Não sei que você esteja perdido numa ilha deserta, mas tirando essa hipótese, é muito difícil alguém ter renda absolutamente zero. Eu entendo que a assistente social queira dizer, mas eu acho que falta maior zelo na hora de fazer o laudo, né? Porque geralmente essas pessoas estão sendo atendidas normalmente por alguém da família que está fazendo doação, ou por entidades, normalmente igreja também. Olha, essa pessoa recolhe uma cesta básica por semana na igreja, ou
a comunidade se reúne e faz uma vaquinha e ajuda essa pessoa com a conta de água, a conta de luz, mas enfim, é uma crítica que eu tenho há anos desse tipo de proceder em laudos sociais, né? Colocar a renda zero já para nem elencar esses, nem esmiuçar, detalhar a real condição de vida daquela pessoa. E aí, um último assunto para terminar, já que eu estou na casa dos advogados, né? Eu trouxe um tema polêmico aqui, até para acordar todo mundo aí no fim da palestra, que é a presença de acompanhante na perícia a ser realizada no INSS. O tema é um pouquinho polêmico, vamos lá. Eu posso levar acompanhante na perícia administrativa do INSS? Pode alguém me acompanhar na perícia administrativa? Pode. Essa informação aqui que eu coloquei abaixo foi retirada diretamente do site do INSS. Olha aí. Solicitação de acompanhante de perícia médica. O cidadão poderá solicitar a presença de um acompanhante, inclusive seu próprio médico, durante a realização da perícia. Para isso é necessário preencher um formulário de solicitação do acompanhante ou de solicitação de acompanhante intérprete e levá-lo no dia do atendimento. É garantido o acompanhamento do cidadão surdo com deficiência auditiva por seu intérprete ou tradutor de Libras durante todo o atendimento. Os demais pedidos de acompanhamento serão analisados pelo médico perito e poderão ser negados com a devida fundamentação, caso a presença do terceiro possa interferir na realização de avaliação médica. Então, assim, eu posso levar acompanhante na perícia médica? Posso. Você vê que o próprio site do INSS indica um formulário que você preenche, coloca lá no seu processo administrativo, no seu pedido de benefício, e aí você vai poder levar o seu acompanhante. Especialmente se o segurado tem algum problema, alguma moléstia que exige a presença desse acompanhante, né? Por exemplo, uma doença cognitiva, se ele é surdo, se ele é mudo, vai ter uma dificuldade de comunicação. Mas não é essa polêmica, isso daí é tranquilo. Até agora, acho que todos nós concordamos que você pode levar um acompanhante na perícia do INSS. Qual é o problema? O problema é aquela pessoa, aquele segurado, que não tem nenhum problema cognitivo, não é surdo, não é mudo, tal. E aí, o advogado desconfiado de alguma coisa quer entrar junto com o segurado na perícia administrativa do INSS. É aí que começa o problema. Então, a hipótese problemática é essa, do advogado ou da advogada querer ingressar na perícia administrativa junto com o seu cliente. Vamos verificar primeiro o que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina, né? O artigo 14 da resolução 2183 do Conselho Federal de Medicina diz que a perícia é ato privativo de médico. É ato privativo de médico. Lembra que a gente explicou lá 5 minutos atrás que antigamente vinha perícia assinada por fisioterapeuta e não era considerado válido, porque não foi um ato médico? Pois olha o parágrafo único desse artigo. É vedado ao médico perito permitir a presença de assistente técnico não médico durante o ato médico pericial. Então, assim, o segurado quer levar o médico dele para servir como assistente técnico dele? Pode levar, porque aí são 2 médicos na sala e o segurado. A questão e o advogado? O advogado pode entrar junto na perícia administrativa do INSS? Advogado poderia acompanhar a perícia médica? É essa a questão que gera polêmica. Eu trouxe aqui a previsão do Estatuto da OAB, que eu tenho certeza que vocês iriam invocar isso daí e falar sobre essa previsão do artigo 7º. O advogado pode ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deve exercer ou praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Ou também a hipótese da linha D, né? Em qualquer assembleia ou reunião de que participa ou possa participar do seu cliente, ou perante a qual esta deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, em linhas gerais, o Estatuto da OAB dá direito ao advogado
acompanhar o seu cliente na perícia médica. Só que a gente não pode esquecer que lá na perícia médica, o presidente da perícia, entre aspas, é o perito, né? E o perito pode se sentir constrangido com a presença de uma pessoa que não tem formação em medicina lá. Da mesma forma com que o juiz preside o processo judicial, da mesma forma com que o delegado preside o inquérito policial, aquele momento da perícia, o presidente lá é o perito judicial. E imagine como é que o perito pode se sentir constrangido se uma pessoa não médica ficar lá na sala com ele. Então aí, ó, o que eu coloquei? Que sob o ponto de vista do sigilo médico, obviamente, o segurado não vai invocar sigilo médico para o seu próprio advogado, né? Então o segurado, obviamente, vai liberar, vai querer que o seu advogado ingresse junto com ele na perícia, né? Quem queira, né? Se o segurado se sentir inseguro e quiser a presença do advogado no ato da perícia, o advogado tem direito de entrar? Tem. Apesar da gente ter visto aí um aparente conflito, é um conflito entre o estatuto da OAB, que é uma lei, e o conflito entre uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que prevê que não pode não médico, pessoas que não sejam médicas, ingressarem no ato pericial. Mas o estatuto da OAB garante. Então, em linhas gerais, juridicamente, onde eu quero chegar? Juridicamente, o advogado tem direito de ingressar na perícia médica. Só que assim, eu vi até que já fizeram essa pergunta. O advogado vai poder interferir nessa perícia? Não, interferir não pode. Porque realmente o presidente lá vai ser o médico perito. Ou seja, o papel dele vai ser mais entrar para dar um apoio moral para o cliente, ficar calado. Só que será que realmente essa seria a melhor estratégia? Porque na cabeça do perito, o que ele está pensando? Bom, se a pessoa está ingressando aqui com um advogado, é que ela está desconfiada que eu não sei fazer meu trabalho ou de alguma maneira que eu estou aqui mal intencionado. Na cabeça do perito é isso. Então, será que seria a melhor estratégia advocatícia forçar a barra nesse ponto, né? Será que por uma questão, sei lá, da gente tentar resolver isso de outra maneira, sem causar essa tensão aí com o médico perito, em outras palavras, onde eu estou querendo chegar? Será que na tentativa de querer ajudar o seu cliente, o advogado forçando o ingresso lá na sala de perícia, ele não vai estar mais atrapalhando do que ajudando o seu cliente, né? Porque assim, pode ser causado um eventual ponto de tensão entre o médico e o advogado, né? O médico pode se sentir constrangido e falar, ué, por que o advogado está aqui? Será que eu não sei fazer meu trabalho? Ou eu estou mal intencionado, alguma coisa? Se for outro médico fiscalizando, não tem problema, como eu já disse, né? O segurado leva um médico de confiança dele, ele pode, obviamente, ingressar livremente lá no ato da perícia. O advogado também pode, né? Também pode. Mas assim, será que é recomendável? Será que é recomendável? Será que, para evitar toda a tensão, desgaste, uma discussão a menos, será que não daria para esperar o segurado ingressar na perícia sozinho e depois o advogado avalia se foi feito, se a perícia foi feita a contento, se não foi feita a contento, ingressa com o processo judicial e aí discute judicialmente aquela perícia, né? Bom, gente, era isso, eu só queria causar uma polêmica aqui no final da palestra, para gerar um debate aí. Agradeço novamente o doutor Ícaro, a doutora Ângela e os demais que ficaram presentes até agora. E aí passo a palavra de novo para o doutor Ícaro. Se tiverem perguntas, a gente pode discutir aqui. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Wilson. Meus parabéns, muito bom. Doutor Wilson, tem algumas perguntas aqui, mas antes de abrir a pergunta, eu gostaria de saber do senhor se o senhor pode disponibilizar esse material. Estão perguntando se o senhor pode disponibilizar esse material para os inscritos. Posso sim. Pode? Sim. Pode, tranquilamente. Ah, joia. Então vai ser distribuído. A doutora Ariel Andrade mandou os parabéns para o senhor, falou que ela foi aluna do senhor. Não sei se ela tem alguma pergunta para fazer, mas quem quiser fazer pergunta é só abrir o microfone, fiquem à vontade.
Lembra de mim, professor, da época de Papam? Boa noite. Lembro de todos vocês, maravilhosos. Só para parabenizar mesmo, não tem pergunta, não. Relembrar os tempos. Obrigado, viu? De aula. Muito obrigado. Eu Doutor gostaria Armando. de parabenizar o meu colega Wilson José Vince, da Procuradoria Federal, é o procurador seccional de São Bernardo do Campo. É um prazer assistir a sua palestra, realmente muito didática, né? Muito objetiva, com grande segurança, domínio sobre o tema. Parabéns. Foi a palestra transcorreu com uma tranquilidade e acredito que todos tenham tido plena compreensão do que foi exposto. Viu, Wilson? Muito Novamente, meus obrigado. parabéns. Obrigado, doutor Armando. Fico muito feliz Imagina. com as suas palavras. Eu que agradeço. O pessoal está escrevendo aqui no chat, o doutor Wilson. A doutora Elizabeth colocou: como a perícia previdenciária contribui para a garantia dos direitos previdenciários dos cidadãos? Ela é um instrumento, né, de garantia dos direitos sociais. Aliás, todo o direito previdenciário, né, visa a implementação de direitos sociais, né? E a perícia previdenciária é um instrumento que, em sendo comprovada a incapacidade para o trabalho, a pessoa vai passar a ter um direito social efetivado. Qual é esse direito? O direito ao benefício previdenciário. Então, ela é essencial, principalmente nesses casos, né, de benefício por incapacidade, não apenas benefícios previdenciários, né, mas também os assistenciais, como a gente deu o exemplo do LOAS, né, o LOAS, se for LOAS deficiente, vai haver necessidade de duas perícias, né, uma para avaliar a deficiência e outra para avaliar a questão social. Se for LOAS idoso, pelo menos a perícia social vai ser necessária. Então, assim, sem as perícias, de uma maneira geral, se eu pudesse resumir em uma frase, sem as perícias não há efetivação do direito social. Muito bom. Tem um questionamento aqui que ficou um pouquinho para trás, que foi feito antes, doutora Bárbara aqui. Minha grande dificuldade é fazer o perito e ir até o local em que o requerente está, por exemplo, em clínica de reabilitação, o pessoal acamado, é sempre uma briga. Tem razão, isso daí é uma dificuldade mesmo. Normalmente clínica, hospital, realmente vai ser uma dificuldade mesmo. Isso daí tem razão. Na prática é muito difícil fazer o perito ir até lá. Sim, até pela falta de peritos, né, doutor? E ele não quer perder tempo, assim, né? Ainda que seja perito judicial, ele quer... O tempo que ele vai perder no deslocamento, ele já faria 3 perícias. Então, não é interessante. É daqueles casos que o perito vai deixando no fundo da gaveta, sabe? Quando ele tiver um tempo, ele comparece. A doutora Milene perguntou aqui: quando a visão monocular é considerada grave na perícia médica? Visão monocular? É considerada grave? Olha, quem vai decidir isso daí é o perito, né? Mas a visão monocular está dando direito a vários benefícios, hein? Eu iria atrás. Se você tem algum cliente, algum parente nessa situação, a visão monocular, antigamente tinha mais discussão sobre ela. Hoje em dia tá mais pacificado que realmente é uma incapacidade. Inclusive para fins de concurso, né? Não sei se vocês lembram, tinha uma discussão antiga, né? Se visão monocular, a pessoa poderia se inscrever na lista de deficientes para fins de prestar concurso público, né? E tem várias decisões judiciais permitindo. Então, assim, no fundo, eu não tenho essa resposta, porque quem vai falar isso é o perito do caso concreto, né? Se é grave, moderada ou leve, mas tem grandes chances de conseguir esse benefício aí. Muito bom. O doutor Wilson,
Passaram mais de 65 pessoas aqui na aula do senhor, mas teve mais de 180 inscritos. Muito Eu bom. vi. Quando eu tentei compartilhar o link aqui da palestra, já não tinha mais vagas. Já estava fechado. É porque a gente fecha para inscrição, porque é o robozinho que dispara o link para ingressar na sala, né? E depois que o robozinho dispara o link, não tem como aceitar novas inscrições, porque senão essa pessoa se inscreve e não vai receber o link, né? E fica uma situação complicada. Pois é, algumas pessoas entraram em contato comigo, inclusive pelo WhatsApp, falando assim, olha, eu estou tentando me inscrever na sua palestra, mas já acabaram as vagas. E aí, como o senhor tinha me mandado o link hoje à tarde, as pessoas que foram entrando em contato comigo, eu fui disparando aquele link, né? Ah, certo. Porque realmente tinham acabado as vagas aí. Mas houve muito interesse. Sim, Elizabeth, o Dr. Wilson disponibilizou o material, vai ser encaminhado para as pessoas que fizeram inscrição, vai ser encaminhado no link, no e-mail da inscrição. Ícaro, queria fazer uma pergunta. Oi, Edna, pode falar. Até fiz aqui no chat, mas acho que você não viu. Dr. Wilson, boa noite. Oi. Parabéns Boa noite. pela palestra, muito obrigada. A maioria dos meus clientes, quando vai passar por uma perícia, eles chegam e falam assim, doutora Edna, o médico nem pegou em mim, só ficou lá mexendo nos papel, o cara tem um problema físico, e o perito nem encostou em mim, quase nem olhou na minha cara. Isso é corriqueiro. Procede isso é normal? O perito tinha que fazer uma anamnese no periciando? Como funciona o seu pensamento? Eu posso falar a minha experiência pessoal? Sim. Eu tenho experiência tanto trabalhando em processos previdenciários, né, porque eu sou procurador federal, então eu vejo processo previdenciário na minha frente há mais de 15 anos. Só que eu tenho experiência também como segurado, porque eu dou aula em universidade privada. Então, assim, eu sou submetido a 2 regimes de previdência. O regime público, né? É o regime próprio dos servidores, porque eu sou procurador, e também sou submetido ao INSS, é o regime geral de previdência, porque eu dou aula em uma faculdade privada. Tudo bem. O ano passado, eu nunca tirei licença saúde para nada. O ano passado eu precisei tirar licença saúde 2 vezes. Então, eu precisei fazer 4 perícias. A primeira vez que eu tirei licença, eu fiz 2 perícias, né? Uma no órgão público e a outra no INSS. E depois, quando eu tirei outra licença, eu precisei fazer de novo. Uma perícia no órgão público e outra no INSS. Nas 4 perícias que eu fiz, nenhum perito encostou a mão em mim. Nenhum. O perito é um profissional, digamos assim, desconfiado. Seja, né, do órgão público ou do INSS, assim, né, seja na perícia do regime próprio ou do regime geral. Ele é uma pessoa desconfiada. Então, não basta você alegar, você tem que provar. E como é que você prova? Por, que nem eu falei, atestado ou relatório médico de outros médicos. Então, é isso. Ele quer ver prova daquilo que você está alegando. Prova. Se você não levar papel e exame para ele, ele não vai acreditar na sua palavra. Então, assim, realmente, poderia o perito fazer uma anamnese lá na hora e verificar se eu realmente, normalmente eles fazem com ortopedia, né? Uma manobra aqui para ver se essa pessoa realmente está incapacitada, poderia. Mas eles exigem muito papel. E, em uma das perícias ainda, olha o que aconteceu comigo. Eu apresentei os atestados, relatórios médicos, a perita do INSS olhou e tal, e ainda ela falou assim, mas você não tem exame aí? Ou seja, ela ainda desconfiou daqueles relatórios do que eu tinha levado, né? Você não tem exame médico para provar? E eu tinha levado tudo, né? Leva tudo. A dica que fica, né, até para os clientes, né, levem tudo para o INSS. Então eu tinha levado, você não tem um exame, um raio-x, uma ressonância? Eu tenho, fui tirando o exame. Aí quando ela viu, aí ela percebeu que realmente eu tinha a incapacidade, que eu não estava
inventando aquilo lá, né? Enfim, aí concedeu o benefício, deu tudo certo. Nas 4 perícias que eu passei o ano passado, deu tudo certo. Mas o que você falou, pelo menos na minha experiência profissional, procede, né? Eu não sei se eles vão realmente só pela incapacidade, que nem eu falei. Às vezes é ortopedia, aí sim tem lógica ele fazer alguma manobra física, né, no segurado. Mas às vezes que eu fui lá, inclusive a segunda era por ortopedia, né? Eu tive que fazer uma cirurgia aqui no polegar da mão direita e tal. Mas realmente, exame físico mesmo, a minha experiência pessoal é que eu não recebi nenhum exame físico nas 4 vezes que eu me submeti à perícia. É muito papel mesmo. É mais discussão de papel. Os clientes ficam muito frustrados com isso. Eu, assim, eu sei também que a minha experiência pessoal não determina como é o mundo, né? Às vezes foi uma coisa pontual, mas estou relatando o que aconteceu comigo, né? É sempre assim, é sempre assim. Comigo ninguém encostou a mão, não. Foi só papel. Sabe aquela discussão de papel? Você tem como provar isso que você está falando? Tenho, tá aqui. Papel, exame médico. Ah, então tá bom. Foi isso. E também no órgão público, para não falarem que eu estou só falando de INSS. As 2 perícias que eu fiz no meu regime próprio de previdência foram a mesma coisa também. Acho frustrante isso, dá a impressão que o que está no papel, era preciso, principalmente quando a gente está fazendo de ortopedia, confrontar aquilo que está no papel com o que realmente o cara está sentindo, para verificar que o cara realmente está sentindo dor, que o cara realmente não consegue levantar a perna, mexer o braço, mexer o ombro, sabe? Parece que fica tudo assim muito superficial. Exatamente. Agora sim, posso deixar eu fiz uma crítica, né? Agora posso deixar um elogio também. As perícias que eu fiz no INSS foram muito mais rápidas do que no meu órgão público. Então, assim, no INSS eu não encontrei dificuldade nenhuma. Peguei o aplicativo, solicitei a perícia pelo aplicativo, em uma semana estava marcada a perícia lá, fui atendido na hora marcada, sem fila, levei os documentos, fui bem atendido pelos 2 peritos lá, e no fim consegui o benefício as 2 vezes. Mas realmente, essa parte aí de fazer o exame físico mesmo no segurado, comigo não teve, não. Normalmente é assim. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Boa noite. Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Boa noite a todos, eu sou a doutora Patrícia, eu sou advogada aqui de Santo André, sou a vizinha de vocês. Muito obrigada aí pela palestra. Cheguei um pouquinho atrasada, eu estava com um cliente no telefone, aí eu não podia entrar desde o começo, mas eu peguei bastante. A sua palestra está de parabéns, doutor. Muito obrigado. Eu vou ser bem breve aqui o caso. Até eu não sou tão da área previdenciária, sou da área trabalhista. Um adendo. Eu estou com 4 meses de advogada, tá? Então, sou uma novatinha, estou recém-nascida. Pois bem, eu estou com um caso previdenciário onde a cliente ela é lá do interior do Pará. E ela é recém-divorciada do marido, então ela está morando com a irmã. Ela está com um filho que tem o autismo, né? Ela está com laudo. E a irmã dela tem 2 sobrinhos que moram com elas, que perderam um pai. Então, uma recebe o LOAS e o outro ele recebe a pensão. Não sei por qual motivo que um tem a pensão e o outro não, mas em tese eles recebem lá os benefícios, né? E ela tá com essa questão do filho. O filho tem 15 anos. E aí o doutor estava falando que vai, então, uma assistente, então, na residência para poder... Isso. Aí ela vai averiguar quem mora junto lá, todas as pessoas que moram e todas as rendas. Só que na própria lei do LOAS,
ela dispõe lá quem é considerado família para fins de LOAS. E, salvo engano, o sobrinho não entra, não. Então, essas rendas do sobrinho, na verdade, vão ser desconsideradas, entendeu? Então, eu acho que quanto a isso, você não vai ter problema. O pedido é administrativo ou judicial? Por enquanto, eu vou entrar com o administrativo. Administrativo, isso. Entra com o administrativo, até mesmo porque hoje em dia tem a exigência, né, do prévio requerimento administrativo. Em INSS negando, aí sim você pode entrar com o processo judicial. Mas, a princípio, não terá problema. A princípio, não terá problema. Porque a irmã dela vive dessa assistência que ela dá para os sobrinhos, né? Então, trabalha fora também. E essa mãe, que é minha cliente, ela também não trabalha fora. Ela recebe apenas o Bolsa Família. Né? E o que mais está me pegando é a questão da residência. Tipo, não sei, um comprovante de residência, porque lá é bem irregular. Já é numa zona rural, onde eu acredito que seja gato, vamos dizer, ligação de gato para ter a energia e para ter também a água, né? Assim, o produto deve ser de caminhão-pipa. Então, assim, eu não sei como que seria nesse caso, se seria necessário um outro tipo de comprovante, porque ela falou que a questão do QNIS, a questão do CRAS, está tudo certo, está tudo atualizado. Ela atualizou recentemente. Mas está essa questão aí do comprovante, eu não sei se ela falou que quando ela precisa, ela pega de uma vizinha, que lá no canto dela já está regularizado, só ali o espaço dela ali mesmo que não. Eu creio que você não vai ter problema, não. Eu acho que você não vai ter problema. Inclusive, você comentou, né, ela recebe Bolsa Família e tal. Esses Isso. benefícios assistenciais, eles são descontados na hora de avaliar a renda, né? Isso daí não entra para contagem da renda, não. Eu não sei se depois vai ter alguma incompatibilidade, né, dela receber o LOAS e o Bolsa Família. Eu creio que não também. Eu acho que você não vai ter problema com isso daí, não, a princípio. Essa questão do comprovante também não. Não vai ser um documento essencial para definir ou não o benefício. Perfeito, doutor. Muito obrigada, tá? Nada, boa sorte. Obrigada. Obrigado, doutor Wilson. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. E em março terá uma nova palestra, mas aí é sobre perícia criminal, né, doutor Ângelo? Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Wilson. Obrigado. Você que arrumou.